Temos hoje a participação aqui, me dou o meu boa noite, ao economista Gabriel Barros, chefe da Raio Asset e ex-diretor da Instituição Fiscal Independente. Obrigado por participar. É uma roda, tá? Daqui a pouco você já começa. E lembrando que não espera eu passar a palavra. Raquel Landim, boa noite. Caio Junqueira, meu boa noite. Então, Raquel, traz pra gente, em primeiro lugar, o que é que está sendo estudado como regra, não sei se dá para falar ainda, mas como forma de se limitar ao crescimento de gastos. Dentro da equipe econômica. Afirmativo, dentro da equipe econômica do atual governo. Vamos lá, William. É uma ideia que já estava sendo discutida no Tesouro Nacional há algum tempo. São dois eixos centrais. O primeiro é a manutenção do teto de gastos apenas para as despesas correntes. O que for despesa extraordinária vai ter que ser analisado caso a caso. E, para isso, o governo teria uma espécie de meta ou de referência, talvez, na dívida pública. Então, você, e aqui estou colocando só como hipótese, coloca como referência 60%, 65%, que seria um nível hoje adequado para a média dos emergentes. E coloca uma banda, exatamente como a gente faz no sistema de metas de inflação. Então, se a sua meta é 60%, você tem uma diferença na relação dívida-PIB. Relação dívida-PIB, você tem entre 50% e 70% para manobrar. O seu instrumento continua sendo o superávit primário. É um instrumento que você tem para tentar alcançar essa meta de dívida pública. Mas na avaliação da equipe econômica, e o ministro Paulo Guedes tem dito isso a interlocutores, esse tipo de meta permitiria ao governo absorver determinados choques. Se o PIB cresce um pouco mais, você teria espaço para gastar um pouco mais. Se você reduz a sua relação dívida-PIB, você teria espaço para gastar um pouco mais. Se você tem uma demanda, por exemplo, por um projeto social ou por um programa de investimentos, o ministro da equipe econômica ganharia um poder de barganha para dizer, olha, tudo bem, mas eu tenho aqui uma referência de dívida, então eu preciso fazer, por exemplo, privatizações. Raquel, obrigado pela descrição de qual é a ideia de um limite para gastos. Vamos ver qual é a ideia do principal candidato que desafia Bolsonaro. Eu gostaria de poder exibir ao público o que o Lula disse hoje, reunido com empresários, sobre o que ele considera que seria adequado do ponto de vista dele, caso ele seja o vencedor das eleições, para limitar gastos públicos. Vamos conferir. Vou repetir 3 palavras que fazem parte do meu dicionário. Essas 3 palavras se chamam credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Tem muita gente que fala assim para mim, pô, Lula, mas você precisa falar na responsabilidade fiscal. Eu, sinceramente, fico até às vezes ofendido. Porque quem não tem responsabilidade fiscal cria uma lei de teto de gasto. Quem tem responsabilidade na sua origem, sabe, não precisa de lei para fazer teto de gasto. Gabriel Barros, é uma boa ideia limitar gastos pela relação dívida pública, PIB? Tem razão, Lula? O Lula não tem razão, mas a proposta do governo, né, do Paulo Guedes, de substituir a regra de gasto por uma regra de dívida também não é boa. Então, os dois não têm razão. A experiência internacional mostra para a gente o seguinte: os países que têm regra de dívida não tiveram sucesso. A gente, para ilustrar aqui, pode falar dos PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha. Então, são os países clássicos que seguiram a regra da União Europeia, que, inclusive, muitos analistas, muitos economistas brasileiros usam a Europa como benchmark, como referência para se inspirar nas regras brasileiras, e não deu certo, né? Então, não é uma boa ideia, empiricamente, usar uma regra de dívida. A regra de gasto é a melhor solução, porque é o que o governo consegue, de fato, controlar. A dívida, o governo não controla uma taxa de juros, tem problemas, por exemplo, no caso brasileiro, do deflator do PIB. O deflator do PIB, que é um componente do denominador, o PIB nominal, ele é composto pelo crescimento real da economia e o deflator, que a gente fala que é a inflação do PIB. No Brasil, esse deflator corre acima do IPCA, da inflação. Por que isso é importante? Porque quando você tem o seu denominador crescendo acima da inflação, você pode ter uma regra de gasto indexada pela inflação, mas na relação dívida sobre PIB,
você tem um gol de mão. Vamos lá, só uma ajudinha. O nosso público é um público focado em política e economia, mas aí você usou um pouco do economês. O que você está dizendo para o público é o seguinte: quando a gente considera o crescimento do PIB, a gente tem que levar também um fator que o deflaciona. E qualquer governo pode deflacionar o PIB para criar para ele mesmo mais espaço para gastar, porque então a dívida pública, a PIB, diminui. Entendi corretamente? Perfeito. Caio, essa ideia do Paulo Guedes prospera? É disso que nós estamos falando. Como é que nós vamos limitar gastos públicos? A ideia que o economista Gabriel Barros considera ruim é você estabelecer a partir desse, vamos dizer, quanto é que está a minha dívida em relação ao PIB? 60%, ou 70%, ou o que se quiser. A partir daí, limita-se os gastos. Prospera? Vac, tem duas questões para a gente ver aí. Primeiro, que a gente tem que enxergá-la muito mais como uma medida eleitoral, até pós-PEC das bondades, PEC kamikaze, do que uma medida em si que o governo pretende levar para frente. Por quê? Porque com a aprovação da PEC das bondades, houve ali um pessimismo por parte dos agentes econômicos do mercado de que o governo rompeu o teto de gastos, então vem numa contranarrativa liderada pela equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, para falar, ó, essa é a nossa proposta. Esse é um ponto que eu queria colocar. Segundo ponto, te respondendo, depende. Depende, claro, do Bolsonaro ganhar, porque não é algo para esse ano, talvez seja algo para o final do ano, se o Bolsonaro for reeleito. Não, mas o que ele está admitindo é que ele estourou o teto de gasto, o teto de gasto não vem mais. Exatamente, por isso que eu vejo como uma medida, não como uma medida de governo, é uma proposta para um segundo mandato. E para essa proposta ser implementada no segundo mandato, primeiro o Bolsonaro precisa ganhar, segundo precisa ver a configuração de forças do Congresso Nacional, terceiro, muito provavelmente o Bolsonaro ganhando, o Arthur Lira deve ser reeleito presidente da Câmara. E, de certa maneira, ele faz um contraponto ao vice-presidente Lula, que ainda não apresentou a sua proposta. A proposta geral... O Lula, eu acho que hoje apresentou a proposta, chama-se Eu Lula. Exatamente, ela garantia seu Eu garanto. Exatamente, Eu Lula garanto. Mas o PT ainda não apresentou o que vai colocar no lugar como âncora fiscal. E agora, a partir de hoje, de ontem, a gente já sabe o que Beleza, um eventual Bolsonaro 2 fará. Você está jogando a gente olhar um pouquinho para frente. Vou ficar um pouquinho ainda nessa questão de quais os instrumentos podem ser utilizados. A gente consegue, você ia falar, Raquel? Eu quero, William, assim, eu vou divergir um pouquinho aqui do Gabriel. Eu acho que uma meta de dívida é algo difícil de funcionar, mas a dívida como referência, ela não é ruim. Afinal, é o que você está buscando no final das contas, tornar o país mais solvente. Eu acho que o que o ministro está fazendo é partindo da prática, de que o teto de gastos não funciona mais. O ideal seria você conseguir manter o teto de gastos, mas ele politicamente está insustentável. Vamos observar, por exemplo, uma outra proposta que foi colocada na mesa recentemente por um grupo de economistas, os dois principais deles nesta área, Pércio Arida e Bernard Api. Pércio Arida, um dos criadores do Plano Real, Bernard Api, que foi secretário executivo da Fazenda no governo Lula. E muito conhecido pela participação na reforma tributária. Exato. O que eles estão propondo? Eles estão dizendo o seguinte, olha, vamos manter o teto de gastos por um ano, enquanto a gente discute uma nova alternativa, e neste período vamos fazer um programa de gastos emergenciais, gastos sociais de 1% do PIB. No fim, está todo mundo partindo do mesmo pressuposto de que o teto furou e esse gasto já está dado. Você não vai conseguir reduzir o Auxílio Brasil para o valor anterior. Tem uma série de medidas que o Bolsonaro, que seriam feitas no ano que vem para lidar com os problemas sociais e que o Bolsonaro já antecipou por ganhos eleitorais. Mas eu acho que existe uma coisa, William, que é o seguinte, os instrumentos, eles estão aí. O teto de gastos e o superávit primário. Mas há um ponto a ser esclarecido em benefício do público. Quais instrumentos funcionam ou não? Gabriel, você acha que esse não funciona? Eu acho que não funciona. O instrumento de relacionar o crescimento de gastos a relacionar com a relação. Está mal a minha formulação. O instrumento de usar a relação PIB, dívida, como forma de limitar o crescimento de gastos. Assim, empiricamente não funcionou. Tem vários problemas de você, inclusive, definir qual é o range, qual é o intervalo de dívida que vai ser utilizado. Mas como referência, você não acha que é válido? Eu conversei com um monte de gente hoje que acho que é uma referência. Então, uma coisa é a meta de dívida, é ser algo complementar a uma regra de gasto, que é o que, de fato, o governo tem controle direto.
que é uma coisa. Uma outra coisa é substituir a âncora fiscal de uma regra de gasto para uma regra de dívida. Mas o que eu é uma entendi péssima que é ideia. exatamente uma complementação, porque a despesa corrente continua debaixo do teto de gastos e você utiliza como uma complementação para acolher um pouco dessa demanda política. Você continua usando o superávit primário, mas você coloca ali uma referência. Foi o que eu entendi das conversas. Nesse momento, eu acho muito ruim o ministro da Economia colocar isso como debate, porque ainda existe um amplo espaço do ponto de vista de gasto para a gente cortar gordura. Assim, tem gordura para cortar. O meu receio é de deslocar a discussão de uma regra de gasto para uma regra de dívida, é falar, olha, não tem mais nada para fazer na despesa, vamos só fazer o controle por dívida, o que é errado. A gente tem muito espaço para cortar gasto e o mercado não vai dar mais para a gente o benefício da dúvida de mudar o arcabouço fiscal sem entregar nada no curto prazo, porque o Congresso Nacional, com as 3 PECs que aprovou, destruiu o que eu chamo de tecnologia do teto. Né? Qualquer regra fiscal nova vai passar por um problema de enforcement. Como é que o mercado vai acreditar ex ante que o governo vai entregar aquele plano de voo, dado que a gente mudou 3 vezes uma regra que estava na Constituição e que todo mundo imaginava, poxa, se está na Constituição, tem um baita enforcement. Não tem. Aprovar PEC virou rotina. Mas então, talvez assim, por isso que eu vejo muito, claro, meu DNA, minha cabeça, ela vai na engrenagem política. Eu vejo como uma tentativa de resgate de um segmento da população, um segmento da sociedade, principalmente setor econômico, empresários, banqueiros, que acabaram de assinar uma carta pela democracia, lida como uma carta pró-Lula, né? Eu vejo muito mais como um gesto. Por que isso agora? Por que não há um mês? Por que não daqui a um mês? Então, mas por que não depois da eleição? A dúvida, pelo que o Gabriel está trazendo, é se esse gesto é convincente do ponto de vista do agente econômico. O que você está nos dizendo é não, de jeito nenhum. Não é. Ele está profundamente desconfiado em relação à capacidade de se impor uma regra de contenção de gastos em função do que acabou sendo feito nos últimos meses. Menos de um mês que nós estouramos completamente. Não só o número, nós estouramos a ideia de que exista uma limitação. E esse é um aspecto profundamente político. Mas a sensação que eu tenho é exatamente essa, William. Qual? Como já estouramos completamente e já não tem mais credibilidade, tanto o ministro Paulo Guedes, quanto o Arida, ou o API, ou o próprio PT, quando fala que não vai mais cumprir o teto de gastos, eles estão partindo de um fato. Isso aqui não tem mais credibilidade. Você precisa de uma outra alternativa. Eu não Gabriel, discordo que a gente perdeu a credibilidade na regra do teto. Acho que isso é um fato. As 3 PECs acho que demonstram inequivocamente isso. Mas acho que a forma como o arcabouço vai ser alterado é muito importante. Assim, eu gosto de fazer um paralelo com a política fiscal, como em geral a gente analisa a política monetária. O Banco Central, quando vai se comunicar com os agentes de mercado, é um jogo repetido, né? Ele vai se comunicar hoje, amanhã e depois. Então, a forma como as coisas acontecem é extremamente relevante. Não pode dar um cavalo de pau e mudar a regra no meio do jogo, como é o que a gente fez na política fiscal. Então, a forma é super relevante. Por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar de todo o problema de credibilidade que nós criamos na tecnologia do teto de gastos, tem um amplo espaço ainda para cortar despesa. Não é verdade que não há espaço. Vou dar números aqui. Quanto é que a gente consegue economizar numa reforma administrativa ruim? Que não é uma reforma first best, uma reforma administrativa que não pega servidor atual, só os futuros. Em 10 anos, é por baixo, uma reforma ruim, 200 bilhões de reais. Fusão de políticas sociais, que é um outro grande problema no Brasil. A gente tem vários programas sociais desarticulados, não tem uma abordagem integrada entre eles. A gente nem tem um Big Data. O ex-presidente Temer, quando fez um pente fino, descobriu 18 bilhões de reais de concessão irregular. Isso é uma outra agenda extremamente relevante que a gente tem que tocar. Então, assim, fusão de políticas sociais. Se nós fizermos, quanto é que dá para economizar? No barato, 20 bi por ano, mais 200 bi em 10 anos. Sem contar o ganho que você tem por corte de concessão irregular. Para dar o exemplo concreto do nosso passado, 18 bilhões que foi economizado. Então, o que eu estou querendo mostrar é que, assim, matematicamente, é errada a ideia de que não tem mais onde cortar no orçamento público. Errado, tem muito espaço e como a gente não tem mais o benefício da dúvida, a gente vai precisar entregar
algo de concreto, tem que ter um delivery. Quando você diz não tem mais o benefício da dúvida, evidentemente você está incluindo o candidato Lula no seu cálculo. A frase dele hoje é muito clara, dita um público, evidentemente um público que sabe do que se está falando. Se há algum público interessado em regra fiscal, se há algum público interessado naquilo que ele falou, previsibilidade, credibilidade e seriedade, é o público ao qual ele se dirigia hoje. Como é que esse público encara não ter teto de gastos? Eu diria até o seguinte, eu acho que por uma parte importante do mercado, a diferença se vai ser um governo Lula ou um governo Bolsonaro, ela está ficando pequena, porque o tamanho da flexibilização fiscal que está sendo feita no governo atual é tamanha que está difícil você separar um pouco em que medida a política atual é diferente da política que eventualmente o governo Lula pode adotar. Só para dar de novo números. Quanto que a gente, se pegar todos os estímulos que foram concedidos, quanto é que a gente colocou na mesa? Eu fiz essa conta. Algumas medidas são só válidas por 6 meses. É impressionante, Rolô. São mais de 290 bilhões de reais. E boa parte disso está sendo discutido se vai ser permanente. Auxílio Brasil de R$600. Vai voltar para 400? Não vai. Começou a ser pago hoje, por sinal. Não vai voltar para 400. Esse negócio vai continuar no ano que vem. As reduções de tributos para etanol, diesel, gasolina vão ser revertidas? Muito difícil. Então, boa parte desses mais de 290 bilhões não são temporários, como boa parte do mercado estava assumindo. Esse negócio vai ser permanente. Isso gera um problema fiscal para a gente três, que é adicional a tudo que a gente está colocando desde o começo, que é a complexidade de você trocar o pneu com o carro andando. Como é que você muda o arcabouço fiscal, tendo essa fatura para pagar, tendo uma pressão de reajuste de salário de servidor público, uma pressão para reajuste de salário mínimo e uma renúncia fiscal que já é superior a 330 bilhões de reais por ano. Gabriel, deixa Mas aí, rapidinho, por favor, Raquel, posso, William? Eu estou totalmente de acordo com o Gabriel, que eu acho que o Brasil não precisa de mais gasto, ele precisa gastar melhor. Isso aí está claríssimo, ainda mais com esses gastos adicionais que foram feitos no governo Jair Bolsonaro. A gente já vai estar totalmente estourado no ano que vem, a gente vai estar partindo de uma inflação mais alta. O que eu estou colocando, Gabriel, é que a credibilidade da regra do teto, ela foi embora. Então, os políticos e os técnicos vão ter que, utilizando os mesmos instrumentos, porque a receita é mais ou menos a mesma, dar uma outra roupagem até para dar credibilidade ao que eles vão fazer. Tá perfeito. E nesse sentido, eu volto a falar da forma. A forma de fazer isso é muito importante. Se você não entregar nada, se não tiver nenhum delivery de reforma estrutural, exemplo, administrativa, fusão de políticas sociais, é muito difícil. É muito difícil o mercado comprar ex ante esse plano de voo, porque a gente já mudou o plano de voo N vezes. O Lula falou hoje, pela primeira vez, que pretende fazer uma reforma administrativa e uma reforma tributária logo no início do governo, sem detalhes. Eu sou jornalista veterano, eu ouço falar que todo mundo quer fazer reforma tributária pelo menos desde a Constituição, já vai lá quase 40 anos.